Alô, você, nós estamos começando aqui mais um Arivalcast. É o pior programa das redes sociais, mas a gente sempre traz aqui os melhores. Gente que tem conteúdo, gente que está fazendo a diferença, gente que faz. É um privilégio estar tendo esse contato aqui com você. Vocês sabem, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje nós temos um convidado, além de especial, que é o nosso querido amigo Tomé Abduch. E o tema de hoje vai ser muito bom, um tema atualíssimo, como ser um bom político. Tomé, é um prazer recebê-lo aqui. Tomé Abduch é pai do Luiz, e agora vem um segundo, marido da Caroline, empresário, comentarista na Jovem Pan, deputado estadual e porta-voz do Movimento nas Ruas. Tomé, seja bem-vindo. Arival, prazer enorme para mim estar aqui mais uma vez com vocês. Né, a nossa grande admiração pelo nosso público, que é o público cristão. Sim. São as pessoas que valorizam família, valorizam amor, trabalho, respeito. Então, é um prazer enorme estar aqui. Para mim é um privilégio, pela primeira vez, estar podendo ter essa oportunidade de ser um político e poder conhecer um pouco como funciona tudo de dentro. É isso aí. Você está no seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2022, né? Sim. Você foi eleito com quase 230 mil votos, mas tem aí uma rede de influência muito grande. Você tem sido um cara, assim, destaque, né? Você faz parte de um novo perfil de político que está sendo levantado aqui na política brasileira. Graças a Deus por isso. Eu quero gastar um tempinho aqui, antes de nós entrarmos nos assuntos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores. Esses patrocinadores que têm ajudado aqui a difundir e bancar aqui os custos desse programa. Nós temos aqui a melhor empresa na área de inteligência virtual, OnBig Media. Eles desenvolvem criadores de conteúdo, é uma consultoria que trabalha lá em Belo Horizonte, eles têm os maiores clientes no Brasil hoje e é uma empresa top de linha, tá certo? Eles cuidam aqui também da inteligência da nossa igreja e também da IPP-TV. Previx é uma empresa de segurança e serviços terceirizados aqui no Alto da Lapa. É um pessoal de primeira linha. Se você está precisando de pedreiro, segurança, qualquer tipo de serviço, de prestação de serviço, coloque na sua agenda aí a Previx. Também Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. É o Caduzão, é uma empresa que não somente produz conteúdo, mas ele é uma empresa de tecnologia. Ele monta estúdios, ele importa tecnologia. Então, se você quer ir na sua igreja desenvolver um projeto ou na sua empresa, procure o Cadu Aranha. Também temos Porte Contábil, é um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Eles atuam no mercado há mais de 20 anos, tanto na área de empresa, comércio e também prestação de serviço. Faça a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube, no Spotify e ative aí as notificações. Tomé, boa tarde, é um privilégio muito grande tê-lo aqui e para a gente começar esse bate-papo aqui, conte um pouquinho da sua trajetória para que o pessoal possa te conhecer melhor. Você é um paulistano aqui, raiz aqui de São Paulo. Conte um pouco da sua história aí e também o que motivou você a entrar na carreira política. Puxa, pastor, muito obrigado pela pergunta. Eu gosto muito de poder contar um pouco a minha história, porque eu acho que a gente cria conexão, né, com as pessoas, com uma vida em comum, com problemas eventualmente parecidos. E eu comecei minha vida profissional aos 16 anos de idade, trabalhando como estoquista em loja de shopping. Eu trabalhava numa loja chamada M-Office como estoquista. Eu ficava jogando roupa lá para baixo. Eu sempre tive um orgulho muito grande da minha família. O meu pai é uma pessoa de classe média baixa, trabalhou durante 65 anos no mesmo local, numa loja de tecidos. Sim. E ele não pôde passar para nós grandes coisas financeiras, mas ele trouxe valores muito importantes, que são princípios, valores, palavra, o que é família, o que é respeitar pai e mãe. Isso sempre me fez ter um amor muito grande pela minha família e sempre tive muita vontade de poder retribuir para o meu pai tudo que eu vi ele fazer por nós. Então comecei a trabalhar muito cedo. Aos 18 anos eu entrei na faculdade de Engenharia Civil, na Universidade Mackenzie, e precisava fazer algo para poder ajudar meu pai. Eu percebi que arrumar um estágio pagava muito pouco, eu não ia nem conseguir pagar a faculdade. E, ao mesmo tempo, arrumar um emprego não era muito fácil. Primeiro porque a faculdade era integral e também porque eu não tinha experiência nenhuma. Sim. E aí eu resolvi empreender, pastor. Sim. Eu juntei 2 serventes do meu bairro e comecei a fazer as minhas primeiras obrinhas. Como eu entrei em Engenharia Civil,
eu fui para o ramo. E eu comecei a reformar banheiro, hall de entrada, fazer pintura. Eu andava com lata de tinta no ônibus. Eu sempre fui um grande trabalhador. Um grande trabalhador. Acordava cedo, dormia tarde. Óbvio que com muito pouca experiência, Certo. mas com integridade, com vontade, as coisas dão certo na vida. Aos 23 anos, eu já tinha mais de 100 pessoas, diretas e indiretas, trabalhando comigo na empresa. Eu nem sabia direito como fazer as coisas, mas eu estava fazendo, eu estava indo para frente. Bom, Certo. ao longo de muitos anos, a empresa veio crescendo, se tornou uma das grandes empresas do Brasil na área que eu atuava, que era a construção de lojas e obras corporativas. E no ano de 2012, eu tive um momento que mudou muito a minha vida. E toda vez que eu falo disso, eu já vou pedir até desculpas antecipadas, porque eu me emociono. Certo. Eu estava fazendo um trabalho social, eu estava entregando cobertores uma madrugada fria de inverno, próximo ao Ceasa, próximo a nós aqui. Sei. Tem muita gente pobre na rua. E ali não está o bandido, ali está o coitado, o drogado, o abandonado. Então, eu, por ser muito magro, eu sinto muito frio. Então, quando chega essas semanas ali de frio intenso em São Paulo, eu saio para entregar cobertor. E eu estou entregando os cobertores, um rapaz, ele pega na minha mão, pega o cobertor e fala assim, moço, você podia dar mais um para minha menina? Ela tá ali, ó. Eu olho pro lado, pastor. Eu vejo uma menininha de uns 5, 6 aninhos. Ela tava de blusinha de alça, de shortinho, enrolada no jornal. Certo. E ela me olhou com um olho grande, sabe? Um olhar grande por conta de um cobertor. Eu entreguei o cobertor a ela e comecei a chorar dentro do carro. Eu me desequilibrei. Eu engasgava com o meu próprio choro. E eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada. Naquele momento, eu acho que Deus tocou meu coração de uma forma tão intensa e eu tomei uma decisão. Não é que eu achava que eu ia fazer. Eu tomei uma decisão que eu não seria mais uma pessoa que estaria reclamando do país, mas eu faria alguma coisa para poder mudar o Brasil. Certo. Começar a lutar contra a corrupção. Certo. E aí fica aquela coisa, o que uma única pessoa pode fazer num país continental Certo. para tomar uma ação contra a corrupção, tendo ainda, né, o governo federal lá na região central do país, em Brasília. Quem era eu para alguma coisa? E eu comecei a ir para a Avenida Paulista aos finais de semana, porque ali tinha algumas mobilizações, manifestações. Naquele ano, não sei se o senhor se recorda, estava começando as primeiras mobilizações pelos 20 centavos, black Sei. blocs na rua, Sei, aquela sei, bagunça toda. E eu acabei vendo lá um caminhãozinho pequeno com uma moça em cima e ela estava falando algumas coisas que estavam meio que no mesmo caminho do que eu pensava sobre corrupção. E eu não entendia naquele momento nada sobre política. Eu não sabia o que era legislativo, judiciário, Sei. executivo. Eu era um brasileiro típico, né? Nós abandonamos o Brasil, a verdade é essa. Nós não sabíamos em quem votávamos. Nós votávamos em quem algum tio, algum parente, algum amigo mandava votar domingo de manhã. Não sabíamos o partido, a ideologia, nem nada disso. Eu gostei do que aquela moça falava, me aproximei dela e percebi que nós poderíamos ali iniciar um movimento, né? Já existia um movimento, Certo. eu acabei entrando para esse movimento, que é o movimento nas ruas. Nas ruas, Nas certo. ruas. Isso começou em 2012 para 2013. Certo. Só que era um movimento ainda muito pequeno. E eu sempre tive a vontade de poder politizar as pessoas, porque eu não era politizado. E a hora que eu comecei a me politizar, eu percebi que o entendimento do Brasil era muito importante para as minhas tomadas de decisões sobre a minha nação. Então a ideia era o quê? Politizar as pessoas. E eu fazia o quê? Eu mandava uns caminhõezinhos para a periferia para chamar as pessoas para uma mobilização. E, infelizmente, não aparecia ninguém, pastor. Eu ficava lá em cima do caminhão com 20, 30 pessoas na minha frente. E aí eu fui ter algumas compreensões. Num país onde a renda per capita é de R$ 1.360, e o que é a renda per capita? É a somatória do que todos nós ganhamos juntos, o rico, o pobre, o miserável, dividido pelo número de habitantes. Certo. Então você imagina que a média nacional naquele momento era de R$ 1.360. Quando eu percebi isso, eu tive a consciência que uma pessoa menos favorecida, de uma periferia, de uma comunidade, não tinha a menor condição de se manifestar no fim de semana. Uma passagem de ônibus para um pai, uma mãe e um filho dá algo na casa aí de R$ 30 para ir voltar. Mais comer um lanche, Certo. estamos falando em R$ 50. Quem ganha R$ 1.360 pelo CLT recebe líquido 900. Certo. Paga numa comunidade, numa periferia, 500 um aluguel. Com R$ 400 por mês, você tem que alimentar, você tem que comprar roupa para a família, você tem que se preocupar com saúde. Como que você pode ter força para o domingo para Paulista? Sei. E aí eu percebi que a nossa grande força está na classe média. E focamos as redes sociais na classe média. Pastor, começaram a aparecer 100, 200, 1.000, 5.000, um quarteirão inteiro lotado. Não, aquele movimento que você fez aí na campanha
as últimas campanhas chegou a lotar Milhões de milhões pessoas, milhões de pessoas. E aí começa a Operação Lava Jato. Certo, E na Operação Lava Jato, nós compreendemos realmente o que faziam com o Brasil. certo, Nós estávamos sendo assaltados, certo, destruídos por uma quadrilha que se implantou dentro do nosso governo. certo. E aí as manifestações aconteceram, acabou acontecendo o impeachment da ex-presidente Dilma, que não foi golpe, Sei. foi um impeachment validado pelo parlamento, validado pelo Poder Judiciário e com o apoio da população. E aí, em seguida, entra o presidente Temer, que teve uma boa atuação, foi um bom presidente, né? Aprovou Certo. coisas importantes para o Brasil, e na sequência já entra o próximo presidente, e aí a história toda que a gente pode entrar daqui a pouquinho. Sim, mas eu queria saber de você o seguinte: você acha, por exemplo, que o presidente Bolsonaro ele foi um eleito, né? Assim, quase no contrapé. Ninguém acreditava que ele seria eleito. Mas, sem entrar na discussão do mérito político, mas Perfeito. você acha que é um marco divisório na política brasileira? Porque uma das coisas que antes ninguém sabia o nome, que era o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O cara sabia o nome do time time do de Brasil, futebol, do é. time de futebol. Então, começou a haver no Brasil um despertamento, um interesse por essa questão política, por essa questão de saber para onde está indo o nosso dinheiro, uma cobrança mais... E aí, com tudo isso também, nós tivemos uma mudança na comunicação. Surgiram as redes sociais. Porque isso, de uma certa forma, desmontou, né, um pouco aquela questão da A forma de imprensa. fazer política da- também. E da imprensa sim, sim. que a gente lia o Brasil pelo Jornal Nacional. A gente ficava limitado só a eles, a É, opinião deles. E aí houve esse boom, né? Você mesmo participou, a Jovem Pan teve um Sim. papel muito importante, tem um papel. Essas pequenas emissoras paralelas, elas estão infiltradas hoje, né? Assim, há um mundo hoje que um amigo meu falou, olha, pastor, nós estamos vivendo, quando a gente estudava, tinha 5 continentes só, hoje agora tem 6, que é o continente digital, que é maior do que todos os outros continentes. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão do Bolsonaro como um marco divisório na política brasileira? Pastor, a sua pergunta ela é excelente. Quando nós começamos as primeiras mobilizações, não havia direita no Brasil. Não haviam conservadores, né, como nós temos hoje. Havia, mas tudo enrustido. Tudo enrustido, né? Não tinha uma união, um grupo realmente pensando dessa forma e unido. O presidente Bolsonaro, ele formou mais de 60 milhões de brasileiros, patriotas, a grande maioria conservadores, que tem dentro do seu coração as cores verde e amarelo, que quer o bem da nação, que prezam a família, que prezam o respeito, que prezam os nossos valores, os valores que nós temos na nossa igreja, Certo. das pessoas que estão ao nosso lado. E são esses importantes valores que dirigem uma nação, que fazem a diferença para que a gente possa estar ali entre o bem e o mal. Nós somos as pessoas que produzem, que trabalham, que respeitam, que acordam cedo, que passam valores para os nossos filhos e que fazem a sociedade crescer de maneira saudável. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um grande marco e nós só vamos entender quem é esse homem daqui a alguns anos, quando nós lermos nos livros de história tudo de bom que ele fez pela nação. Tá bom. Mas vamos lá. Em que momento você percebeu, então, esse chamado para a política? Foi nessa experiência com criança ou é agora nesses movimentos, no movimento de ruas? Olha, Movimento das ruas. pastor, eu subi em cima de um caminhão, me trouxe uma satisfação muito grande, sabe? Porque a gente passa a representar a esperança das pessoas. Certo. E eu vi os olhos das pessoas olhando e brilhando e dizendo assim, por favor, ajude a gente, vamos fazer alguma coisa. Então as pessoas passam a ver, né, em quem dá a cara para bater e que tem os mesmos valores e princípios, uma liderança. E mais do que isso, como eu já disse, uma esperança. E eu percebi uma coisa muito importante. Não adianta a gente discutir política aqui. Se nós não tivermos dentro da política pessoas que tenham os nossos princípios, que votem a favor das causas que são comuns a nós nunca mudaremos o Brasil. Não adianta a gente ter uma legião aqui fora Certo. e colocar pessoas lá dentro que não pactuam com tudo isso. E os espaços da política, eles se ocupam. Se a pessoa de bem não vai entrar alguém que não vai fazer o bem que poderia estar fazendo no cargo. Então, eu sou um grande incentivador para que as pessoas entrem, mas a pessoa pensa, puxa vida, eu estou no mercado privado, eu vou dar minha cara para bater, eu vou perder a minha condição, né, eventualmente empresarial ou de um bom salário para estar dentro da política. Isso faz com que muitas pessoas não tomem a frente disso. Então, por favor, se você é uma pessoa que ama o Brasil, se você tem vontade de poder contribuir de alguma forma e você tem dentro de você esses princípios e valores, se candidate, entre para a política. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo são 90
e 5 deputados. Certo. Se nós tivéssemos lá dentro metade com valores e princípios como os nossos, esse Brasil aqui, esse estado de São Paulo seria Europa em menos de 10 anos. Sei. Foi bom você entrar agora com a questão de São Paulo, que nós temos o privilégio de morar aqui, né? De criar os nossos filhos aqui. E São Paulo, de uma certa forma, é uma locomotiva da nação, né? Hoje, Sim. 30% do PIB é produzido aqui no estado de São Paulo. Como é que você vê o atual governo? Como é que você está avaliando? Aqui nós tivemos aí esse período todo na mão de um partido, que foi o PSDB, depois veio o Dória, e agora entrou o nosso querido Governador Tarcísio. Tarcísio. Como é que você está vendo isso? Olha, pastor, eu tenho muito orgulho do nosso governador, sabe? Eu tô perto, né? Enfim, eu sou hoje um legislador, né? Um deputado estadual. Eu trabalho muito próximo ao Poder Executivo, perto dos secretários, do próprio governador, e a gente vê a diferença de postura, de caráter, de desejo de mudar São Paulo. Então, nós recebemos São Paulo praticamente quebrado, diziam que tinha caixa. Não tinha caixa. Não tinha caixa. A gente fecha esse ano aqui deficitário. E muito, se a gente não fizer muitas mudanças aqui. E os assuntos dentro do governo são só propositivos. Como melhorar a eficiência, como diminuir o tamanho do Estado, como poder ajudar as pessoas menos favorecidas, os importantes projetos para a educação, para tudo que você pode imaginar, para a saúde, para a cultura, como valorizar os importantes profissionais que trabalham no Estado, que são os funcionários públicos, que a grande maioria ganha muito mal, pastor. Sim. Não pode um professor ganhar o que ganha. Não pode um policial militar, um policial civil ganhar o que ganha para se dedicar e colocar muitas vezes sua vida em risco ou educar os nossos filhos para poder transformar a sociedade. Então eu vejo uma preocupação muito grande como eu nunca vi na minha vida. Eu estou muito satisfeito, eu me sinto realizado. Óbvio que não é fácil, é uma missão muito difícil, mas existe uma boa vontade e mais do que isso, pastor. O governador Tarcísio dobra os seus joelhos. Todo dia pela manhã, ele dobra o joelho, ele reza, ele pede a Deus e ele tem valores cristãos muito fortes, sabe? Isso é muito importante. E mais do que isso, ele respeita a todos, independente da sua religião, independente do seu direcionamento sexual, ele consegue ter a sua linha, mas respeitar a todos, que é muito importante a gente respeitar como cada um pensa. É isso aí. É um ponto que você levantou aqui. Agora, você tem um cunho social muito forte. E a nossa Cracolândia? Vamos acabar com isso aí ou não vamos? Olha, pastor... É o grande desafio. Nós temos aqui um projeto aqui já há 10 anos, o Projeto Resgate, que trabalha todas as quintas-feiras lá no fronte mesmo. Nós temos 2 casas de recuperação que trabalham. Quem quer ir, né? Você vai lá, faz o trabalho, depois faz um tipo de triagem, e a pessoa que quer mudar de vida, a gente coloca na casa de recuperação, depois arruma um emprego. Nós temos experimentado aí grandes conquistas nessa área, né? Mas é um câncer, né? No centro de São Paulo, você tem uma Cracolândia dessa. Eu vejo que algumas ações, né, através do novo secretário de Segurança Pública aí, tem dado um direcionamento e uma esperança que isso seja resolvido. Como é que você vê isso? Olha, pastor, o problema ali é muito grave, muito maior do que a gente consegue enxergar. Ali nós temos um problema muito sério de segurança pública, um problema social gravíssimo e uma questão de saúde pública muito mais grave ainda. Certo. Isso envolve muitas pessoas, muitas secretarias e a boa vontade e o olhar para tudo isso. Certo. Nós estamos tentando resolver essa Cracolândia já há muitos e muitos anos. Certo. Vários prefeitos e vários governadores colocaram como pauta principal deles a Cracolândia. Certo. E não resolvem. Não resolvem por quê? Porque não existe uma força jurídica para uma internação compulsória. Sei. A sociedade inverteu os valores. Nós temos lá ao longo do dia 300 e tantas pessoas que estão lá todos os dias e à noite chegam a mais de 1.000 pessoas. E a grande preocupação que nós vemos aí, né, dos alunos, dos intelectuais, da própria imprensa e de outras entidades que acabam olhando para aquilo, é o que pode vir a acontecer aquele usuário de drogas, de cenas abertas, ao craqueiro. Mas eles esquecem que ao lado dali moram senhoras, senhores. Eu estive na Cracolândia e estou semanalmente, durante muitas e muitas vezes. Existem momentos no final do dia que tem uma mãe indo para casa com 2 filhinhos de mão dada, passando no meio deles. Sim. Famílias destruídas, empresas que estão há anos lá, o comércio sendo destruído. E só se fala no craqueiro.
Ah, o craqueiro. Eles esquecem que existe uma grande parte da sociedade sofrendo muito. Nós temos que ter uma força policial muito grande, já está acontecendo. Certo. Agora, não adianta prender. As polícias de São Paulo são maravilhosas, principalmente na mão do nosso secretário Derrite, né, do coronel Cássio, que é o responsável pela Polícia Militar, e pelo delegado Arthur, que é responsável pela Polícia Civil. Estão prendendo muito, mas o que acontece? Eles vão para a delegacia, existe a tal audiência de custódia, e no dia seguinte, pela manhã, eles estão na rua. Eu tenho relatos de pessoas que foram presas mais de 20 vezes, e que é presa e o dia seguinte sai. É presa e o dia seguinte sai. Você não tem como crime os traficantes de droga, porque a quantidade de droga que eles levam não relaciona como tráfego, e sim como uso. Então o que ele faz? Ele deixa a quantidade atrás do muro, pega um pouquinho, vai vendendo. Acabou, ele pega mais um pouquinho, vai vendendo. E você não pode prender essa pessoa. E as pessoas de bem são presas por qualquer motivo. Um craqueiro, um traficante de drogas, um ladrão de telefone celular, não fica na cadeia. Então, enquanto nós não mudarmos essa visão distorcida da sociedade, isso não vai acabar nunca. Pois é, mas eu não entendo, porque nós estamos vivendo uma contradição muito grande, né? Nós temos agora a discussão lá no Supremo Tribunal Federal, cujo o ministro Alexandre, ele votou a favor. A favor. A descriminalização das drogas. Quer dizer, eu posso, aqui no domingo, aqui em Pinheiros, vi um fiel aqui, se ele tiver com 60 gramas de maconha, exato, ele pode entrar na igreja, junto com os nossos adolescentes, e fumar uma maconha dentro da igreja? Não. Vamos lá, vamos entender, porque é importante a gente explicar. Descriminalizar as drogas não significa liberar as drogas. Certo. As drogas não são liberadas e nem serão nesse primeiro momento. Certo. Descriminalizar significa o seguinte, que essa quantidade de 60 gramas é para uso pessoal. Certo. Então, se ele tiver 60 gramas de maconha, dá para fazer 60 cigarros deste tamanho. Se ele tiver até 60 cigarros de maconha e a polícia o parar, é considerado para uso e não para tráfego. Mas o que isso ocasiona na sociedade? Uma facilidade muito grande para o traficante. Certo. Porque ele vai estar traficando drogas. Se ele passar e for pego, opa, doutor, esses 60 cigarros aqui são para uso. Certo. Então são medidas que nós não compreendemos. E o pior de tudo, pastor, que isso eu preciso explicar. Essa decisão, ela não deveria ser tomada pela Suprema Corte. Ela tem que ser tomada pelo Parlamento. É isso aí. Eu fui eleito pelo povo para poder legislar, para representar uma parte da sociedade. Estão passando por cima de nós. Certo. Então o que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Isso pode abrir margem para amanhã descriminalizarem a cocaína, a heroína e outras decisões que eles possam tomar por si só, como a gente vê acontecendo em países aqui ao nosso lado, certo, como Venezuela e outros que tomam decisões pelo Supremo e não pelo Parlamento. É desesperador o que está acontecendo. Nós temos uma experiência, por exemplo, nesse país que o pessoal vai muito para o Canadá, né? Eles fizeram a liberação de drogas e as pessoas que estão morando lá, eles mandam mensagem para ele, pastor, já começaram a existir aqui as cracolândias aqui, né? Claro. E uma das coisas que a gente viu recentemente, nós temos o doutor Ronaldo Laranjeiras, ele é um homem já com 40 anos nessa área, trabalhando aqui em São Paulo, ele é professor aqui da Faculdade de Medicina. Ele até deu um depoimento agora no Senado Federal, mostrando que a liberação de drogas está na contramão de tudo. Você tem hoje nos Estados Unidos, 40% dos jovens americanos são viciados em maconha. Isso tem trazido um problema seríssimo do ponto de vista da parte estudantil, da parte de trabalho, etc. Então, os estudos que são feitos hoje nas universidades e as estatísticas que têm hoje, eu creio que 80% da população brasileira é contra a liberação de drogas. Mas é claro. Então, isso aí é uma decisão que precisaria passar, né, pela sociedade e também pelo parlamento. Porque eu entendo que tenham parlamentares que possam ser a favor. Sim. Ok, ele tem o direito dele, foi eleito para representar uma parcela da sociedade, ele pode votar como ele quer, mas eu também não posso perder o meu direito de votar contra. Certo. Eu sou completamente contra descriminalizar e liberar drogas. Certo. A maioria dos países, pastor, do mundo que foram por esse caminho, estão voltando atrás. Certo. Vejam a Holanda. Certo. A Holanda está acabando com os jovens por conta da liberação. Eles estão revendo essas políticas de liberar as drogas. Certo. Então nós estamos indo num caminho completamente contra o que nós temos como valores. Certo. E estamos deixando de defender as nossas crianças. A criança,
o adolescente, ele não tem muito discernimento para as coisas. Certo. Ele vai experimentar de tudo que tiver a dispor na mão dele. Ele é jovem, ele quer descobrir coisas novas. A hora que a gente permite, a gente traz um problema muito grave de saúde pública, um problema social muito grande e uma grande tristeza para as famílias que podem passar por isso. Você entende hoje, por exemplo, que nós temos um modelo político que foi criado nesses últimos anos de balcão de negócios. Nós vimos agora... Toma lá da cá. Você para aprovar, você tem lá o executivo ele vai lá para o legislativo, e ele para poder tomar medidas que de uma certa forma seriam benéficas para a população, ele tem que negociar, ele tem que aprovar emendas, né, constitucionais. Nós vemos agora a quantidade de dinheiro que foi distribuído através de emendas para que se aprovasse essas medidas econômicas agora. Como é que você vê isso? Existe a possibilidade de a gente mudar isso, né? Essa figura do centrão, que sempre isso sai, porque nós que estamos aqui embaixo, nós não participamos desse dia a dia. A imprensa, ela é parcial, porque ela de uma certa forma, ela noticia aquilo que interessa. Aquilo que é a banca, né? Que é que financia. Exato. Como é que você vê isso? Olha, pastor, vamos compreender, né, uma história recente da redemocratização do Brasil. Os presidentes eleitos, né, após a redemocratização. Nós tivemos Fernando Henrique Cardoso criando o que nós chamamos de política de coalizão. Eu vou explicar para vocês o que é a política de coalizão. A política de coalizão, para que se faça acordos políticos e tenha apoio político para as candidaturas, ou seja, para as eleições, eles combinam que se aquele determinado candidato for eleito, eles vão entregar cargos públicos para partidos políticos. Com isso, eles entregavam ministérios de porteira fechada para partidos políticos, não para uma pessoa competente. Isso sempre foi muito nocivo. E o que acontecia, basicamente? O que nós vimos na Operação Lava Jato. Eles enriqueciam, porque os ministérios eram feitos e as estatais para roubarem, e esse dinheiro mantinha as pessoas no poder, porque a gente sabe, com dinheiro você consegue comprar muito voto no Brasil pela simplicidade das pessoas, e as famílias completamente ricas. Os políticos têm vidas bilionárias e recebem salários muito baixos. Quando nós tivemos o último presidente, o Jair Bolsonaro, ele acabou com isso. Ele tirou da mão desses partidos políticos os ministérios. Ele cortou pela raiz o problema que nós tínhamos de corrupção sistêmica que acontecia. Ele pegou as estatais e colocou na mão de pessoas competentes. O que aconteceu com o Brasil? Praticamente acabou com a corrupção sistêmica, não a pontual. A pontual é feita por homens e homens cometem erros. Agora, aquela sistêmica que vem de cima para baixo, que todo mundo rouba junto, acabou. Por isso que o país inteiro se levantou, porque ele cortou o dinheiro, ele cortou a subsistência, né, de toda essa facção criminosa que se apropriou do nosso país. E nós vemos agora acontecer tudo de novo. 27 ministérios para 30 e tantos ministérios, o Estado inchado e mais de 11,6 bilhões de reais liberados para as tais emendas, que são mais do que o quê? Estar dando dinheiro para parlamentares para que votem a favor das pautas do governo. E vão continuar liberando. É uma maneira, eu vou pôr entre aspas aqui, só pelo cuidado, tá? De comprar os parlamentares para votar a favor das pautas que são importantes para o governo, não para a sociedade. Sim. Porque quais são as pautas que a gente viu até hoje nesse governo que são importantes para a sociedade? É tudo de ponta cabeça. Porque quem tem a mínima noção, a gente acompanha, por exemplo, a questão orçamentária no Brasil. Você tem hoje, por exemplo, de 100% do orçamento, praticamente 94% já está comprometido. Perfeito. Você tem 6% aí para poder investir. Então, a única maneira que você tem, e aí eu me lembro do Guedes falando isso, do ex-ministro, é você, de uma certa forma, incentivar o crescimento produtivo. Perfeito. Você desonerar e dar garantias jurídicas para quem está produzindo, produzir mais, porque você vai levantando o PIB brasileiro, e, ao mesmo tempo, você fazer uma gestão melhor. Porque quando você fala, por exemplo, do que se vai para a educação hoje, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando você fala para a segurança pública, muito dinheiro. Quando você pensa em 30% do PIB ir para a educação, quer dizer, você não acha que há um problema seríssimo, estrutural de gestão no Brasil? Perfeito. O senhor colocou de uma maneira muito responsável. Nós não temos eficiência. Eu estava outro dia dentro da Assembleia Legislativa discutindo a questão da educação.
E a turma da esquerda quer dinheiro, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu falei, gente, espera um pouquinho. Comecei a analisar os números. Eu percebi que o Brasil é um dos países que mais gasta no mundo com educação. E nós temos um dos piores sistemas de ensino. Certo. Então, eu disse a eles o seguinte, é claro que nós temos professores mal pagos, é claro que nós temos escolas sucateadas, que o nosso ensino não é bom, mas não é com dinheiro que nós vamos fazer isso. É com eficiência, é com responsabilidade, é enxugando a máquina toda, é fazendo com que a gente tenha valor pelo dinheiro empregado. O dinheiro vai embora pelo ralo no Brasil. Pelo ralo, porque ele vai ficando ao longo do caminho. São contratos que são roubados, são coisas que são feitas que acabam ficando abandonadas. O senhor imagina aqui na igreja, pastor, eu tenho certeza que o senhor conta cada centavo que é gasto aqui. Imagina o senhor queimando dinheiro, pagando qualquer contrato 3, 4 vezes mais. O senhor conseguiria ter esse sucesso que nós temos aqui na igreja presbiteriana? Uma coisa de maneira nenhuma. Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, ela é diretora de escola, ela trabalha no Paula Souza, que eu creio que é um dos modelos mais de sucesso, né? É a escola técnica do Brasil, que é o estado de São Paulo, né? E uma coisa muito interessante, eles formam mão de obra, assim, eu me lembro que quando minha esposa fez concurso para isso aí, você tinha um vestibulinho era mais concorrido do que da USP, porque é que dá emprego, que põe. Aí quando ela passou a ser diretora, você observa, às vezes, nós temos lá uma reforma de banheiro. O cara põe a reforma de banheiro, 300 mil reais. Só que ele não coloca as torneiras. Entendeu? Aí você tem um sistema, por exemplo, de segurança. Muda rotineiramente o contrato da empresa que presta segurança. Você não tem como administrar, você não tem como fazer uma gestão de escola se você não tem o mínimo, né? E você vê, de fato, que é isso. Quer dizer, é um dinheiro mal gasto, é um dinheiro que, se você sai com 100 aqui, não sei quanto é que chega lá na ponta, se é 20 ou 30. Pastor Arival, o senhor não tem ideia o que nós estamos passando no governo aqui no estado, a hora que a gente olha para os contratos, a gente olha, nós não conseguimos até hoje compreender o que tem para pagar no estado. É tanta complicação, é tanto penduricalho, é tudo errado. Nenhuma empresa daria certo dessa maneira. O Estado também não dá certo. E o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que nós temos é o dinheiro do pagador de imposto, que ele é triturado e queimado todos os meses. Então eu entendo que a corrupção é seríssima, mas mais sério ainda que a corrupção, olha só, hein? Já temos um problema seríssimo que é a corrupção. Nós temos um problema muito mais sério ainda, que é a falta de compromisso, de eficiência e de responsabilidade em gestão, que é o que em São Paulo nós estamos tendo pela primeira vez. Então, vamos trabalhar para tentar mostrar para o resto do Brasil que com gestão e com compromisso e com gente séria, a gente muda a vida das pessoas, independente da sua crença, independente do seu direcionamento sexual. Se isso aqui der certo, vai dar certo para todos. Se der errado, vai dar errado para todos. Porque eu acho que essa discussão, por exemplo, de ideologia de gênero, ela tem ocupado um espaço que não deveria ocupar. Sim. A sexualidade é de cada um, né? Claro. Um, principalmente do adulto. O que é extremamente constrangedor é quando isso chega como se fosse uma ditadura para a infância. Perfeito. Por exemplo, nós temos aqui, no caso da igreja presbiteriana, em qualquer igreja aí, você tem os profissionais da área de saúde, você tem os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos. E aqui, do ponto de vista da nossa visão bíblica e pastoral, nós falamos, olha, se você é um médico, você é cristão, tem princípios cristãos, você não é obrigado a fazer uma cirurgia para mudar o sexo de uma criança. Você pode dizer não, você pode dizer eu não participo disso. Se a medicina, né, se as instituições que apoiam o médico não derem, você pode fazer isso por uma questão de consciência. Como é que você vê hoje essa questão dessa ditadura, né? Porque existe uma militância, existe aquele cara que trabalha, que defende as teses dele, que tem as opiniões, é uma coisa. Mas existe uma militância que está hoje, por exemplo, tentando ocupar os espaços públicos para fazer disso realmente uma ditadura. Como é que você vê isso, Tomé? Olha, pastor, a pergunta é muito boa. Primeiro, é importante a gente salientar que a gente valoriza uma pessoa não pelo direcionamento sexual que essa pessoa tem. São por valores e princípios. Certo. Então, nada tem a ver valores e princípios com sexualidade. Certo. Então, cada pessoa ela tem o discernimento de caminhar a sua vida da maneira como ela quer. Certo. Eu quero criar os meus filhos e crio os meus filhos de maneira
cristã. Certo. Se uma pessoa quer criar o seu filho de uma maneira um pouco mais progressista, ela tem o direito dela. Ela tem o direito dela. Eu não posso levar a minha verdade absoluta para ela. Ela pode caminhar pensando como ela Pensa. gosta de pensar. Certo. O que nós não podemos aceitar é o que está acontecendo hoje. Eles querem direcionar os nossos filhos a pensarem da maneira como eles pensam. Puxa vida, se eu não quero direcionar o filho dele a pensar como eu penso, qual o direito que ele tem de direcionar o meu filho a pensar da maneira como eles pensam? Então, eles ultrapassam uma linha muito tênue, que é a linha da nossa liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de crença. Eles estão tentando levar uma sociedade inteira para um mesmo caminho, principalmente dentro de escolas. Eu acho que a questão, né, de uma criança transexual, de um adulto transexual, ela é uma questão um pouco mais delicada. Precisaremos ter um programa inteiro aqui para poder discutir com muita propriedade, com muita seriedade. Mas o que a gente não pode aceitar é que imponham para nós valores e princípios que nós não pactuamos. Certo. Senão a gente está vivendo não numa democracia, e sim numa ditadura. Sim, esse é um ponto que você levantou, né? Porque o discurso de quem é ditador, geralmente ele usa muito o discurso da democracia. Isso vem, historicamente Sempre, falando, isso, né? Desde Partido Hitler. Democrático Chinês, imagina. E a gente não tem problema com isso, mas a gente faz a leitura. Do ponto de vista hoje, né, do que nós estamos vivendo no Brasil, do que a gente vimos aí na questão do 8 de janeiro, aquelas pessoas sendo presas, do ponto de vista dessa perseguição a jornalistas, a gente vive Sim. hoje no Brasil uma ameaça à liberdade? O que Não você tenha vê? dúvida. Não tenha dúvida. Nós já perdemos a liberdade. Eu mesmo, como jornalista, muitas vezes fui proibido, e não pela emissora que eu estava, Certo, pelo próprio Estado, a dizer algumas palavras. sei, Eu não podia, na época das eleições, dizer ex-presidiário. sei. Por que eu não podia dizer uma palavra dessa? Ele não foi um ex-presidiário? Eu não podia dizer. E outras várias e várias palavras foram tiradas de nós. Nós não podemos mais falar a verdade do que acontece no Brasil. É muito complicado. E essas pessoas presas, da maneira como foram presas, eu não pactuo com vandalismo. Certo. De maneira nenhuma. Não importa se é da direita, se é da esquerda. Eu acho que quando você ataca um patrimônio público, você comete algum tipo de vandalismo, de violência, eu sou completamente contra. Mas a forma como muitas pessoas foram presas está em desacordo com a nossa legislação. Certo. Está em desacordo. Eu vi que eles pediram para muitas pessoas que estavam em frente a um quartel em Brasília, que não estavam nem presentes no ato de entrar dentro do Congresso e quebrar tudo, que eu desaprovo. Essas pessoas foram chamadas para entrar no ônibus e foram todas levadas presas. Elas não estavam nem na cena do crime, na cena da ação irregular. Sei. E me pergunto, estão soltando traficante de drogas, devolvendo helicóptero de traficante de drogas. Não estão permitindo, muitas vezes, que quando a polícia militar ela olha para uma determinada pessoa e percebe que possa estar levando entorpecentes, fazem uma ação e prendem os entorpecentes, não estão permitindo que essas pessoas sejam presas, porque tira o direito deles de liberdade. Você não pode olhar para uma pessoa e pressupor que ela está traficando drogas, mesmo que ela esteja, e devolvem para a rua. Então, existe uma inversão de valores no Brasil muito grande. As pessoas não estão tendo direito a receberem seus inquéritos e saberem quais crimes cometeram. O advogado não tem. Então, no meu ponto de vista, me parecem que tais decisões são decisões que estão invadindo direitos, estão invadindo o que realmente diz a nossa Constituição. Só para fechar esse assunto, a gente perde a democracia quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não balizadas em nossa Constituição. Certo. Eu quero só ratificar aqui, né? Nós somos cristãos, nossa origem é presbiteriana, reformada, e nós defendemos totalmente a separação entre igreja e Estado, né? São esferas completamente diferentes. E na questão da esfera do Estado, a igreja ela tem a autoridade de Deus do ponto de vista espiritual. O Estado tem a autoridade de Estado mesmo. Eles têm que proteger o bom cidadão e punir aquele que é o mau cidadão. E nós, como cristãos, dentro das igrejas, o que nós fazemos? Nós oramos e nós respeitamos a autoridade constituída. Claro. Então, esse é um ponto fundamental. Por exemplo, nós temos os 3 poderes, né? E cada poder tem, constitucionalmente, o seu papel
os seus deveres, as suas responsabilidades. Mas quando um poder ele interfere no outro, como a gente está vendo no Brasil hoje, eu creio que está havendo uma exorbitância do poder judiciário por parte de alguns juízes, né, de não somente legislar, né, mas fazer a denúncia, não ter o inquérito e ele mesmo ser a pessoa responsável em dar a sentença. Exato. Nós estamos vivendo E isso, né, isso abertamente a imprensa não fala absolutamente nada. Né? E eu não estou aqui, eu não estou defendendo aqui direito e esquerda, nós estamos simplesmente fazendo uma avaliação fria do que está acontecendo no Brasil. Exato. Né? Uma das coisas que a gente, eu estou falando aqui, nós estamos, é que está ressuscitando novamente no ambiente protestante, evangélico, cristão hoje, o retorno à criação das escolas confessionais. Porque está muito difícil hoje, Tom, você colocar os nossos filhos para estudar e quando elas ali, ao invés de ter o ensino, né, o ensino básico, o ensino, aquilo virou um local de doutrinação ideológica. E nós, protestantes, agora estamos voltando àquele princípio. Quem manda na escola, manda no país. Uhum. Né? Isso mesmo. A escola manda no país. Você forma o cidadão. Então, eu prefiro hoje mandar um filho meu, não para uma escola que é extremamente ideológica, para uma escola menor, mas que ele ali aprenda português, matemática, história, geografia, e, ao mesmo tempo, ele tenha uma liberdade de expressar a sua fé. Né? Porque nós estamos vivendo momentos aqui, a gente tem acompanhado através do trabalho aqui dos adolescentes, dos jovens, que eles não podem dizer na universidade pública hoje que eles são cristãos. Que absurdo isso. Eles podem dizer que são comunistas, não podem dizer que são cristãos. Outra coisa, né? Mas não pode dizer que crê em Deus, que crê na Bíblia, que defende os princípios, porque não, você está defendendo aqui cultura, né? Você está costume, não é questão de costume, que os costumes são consequência daquilo que nós pensamos, das nossas ideias. Sim. Como é que você agora como político, Perfeito. como pai, quais são as perspectivas que você vê diante do quadro que nós colocamos aqui? O que precisaria ser feito? Qual seria a diretriz que nós teríamos para... Pastor, eu tô preparando um projeto de lei, tenho trabalhado nele já há semanas, criminalizando a ideologia dentro das escolas. Tornar crime professores que tentam passar uma ideologia para os alunos, independente de como eles querem passar. Politicamente, eu estou dizendo. Certo. Tornar crime. Nós não podemos dar uma educação dentro de casa para os nossos filhos, e nós ficamos muito pouco com os nossos filhos por conta da vida moderna de hoje. Eu, por exemplo, levanto 6 horas da manhã, dou um banho no meu filho, tomo um café, levo ele para a escola, fico com ele 15 minutos, que é o tempo que eu tenho no carro para bater um papo com ele, volto à noite para casa 8 horas da noite, ele vai dormir 8h30. Então, eu passo 1 hora por dia com meu filho. Ele está na escola durante 7, 8, 9, 10 horas por dia. Não dá para concorrer e competir com o pai falando e com a escola falando. E se seu filho chega em casa e começa a estar divergindo daqueles valores da sua própria família, opa, alguma coisa está errada. Então, nós temos que coibir isso. Nós não podemos permitir. Nós, infelizmente, formamos uma geração muito complexa. Uma geração agressiva, uma geração desrespeitosa, uma geração aberta para uso de drogas, uma geração que pouco produz e acha que tem que receber tudo. Existem situações que são muito importantes para uma nação. As pessoas têm direitos, mas elas têm que ter obrigações. Hoje parece que as pessoas só querem ter direitos e se esquecem das suas obrigações. Então nós estamos transformando a sociedade numa bomba relógio. Isso, em algum momento, vai explodir. Mas eu entendo também que nós estamos começando a compreender que isso leva a nada a lugar nenhum. A esquerda, né, que prega tudo as coisas que nós não concordamos, acabou entrando para o poder na Nicarágua. O povo lá está passando fome, desesperado e não tem mais liberdade. Na Venezuela, em Cuba, na Argentina. E nós já percebemos movimentos que retomam os políticos que falam de princípios e valores. A própria Argentina agora tem um candidato que é o Javier Milei, que é de direita conservador, que está com 40%, que deve ser eleito. Nós tivemos agora o paraguaio tendo um presidente também que pactua com princípios e valores. Na Itália, a mesma coisa. Porque se percebe que quando você quebra o conceito de família, você destrói a sociedade. Nada é mais importante que família. Por que eu acordo cedo e trabalho? Para poder cuidar da minha família, para dar amor para o meu filho, para trazer dinheiro para casa, para poder cuidar deles e dar conforto. Nós temos uma relação com família que é o que fez o mundo ser o mundo que ele é hoje. Isso independe da sexualidade. Eles misturaram tudo e eles acabam tentando levar a gente para algo que não deu certo em nenhum lugar. Não, uma coisa que eu percebi nessa última eleição,
né? E que a gente precisa estar bem atento para isso, é a questão de gerar o conflito entre as pessoas. Sim. Certo? Nós e eles. Nós e eles. Essa ideia, por exemplo, eu tinha aqui na igreja. Eu tenho pessoas aqui que votaram no partido tal e tem as pessoas que votaram no partido tal. Eu, quando foi na véspera da eleição, eu me prontifiquei. Eu vou votar nesse candidato. Isso eu fiz no meu Instagram. Não fiz no Instagram da igreja nem no público da igreja. Me posiciono dessa maneira. É a minha posição como cidadão. Certo? Se eu tenho influência para formar, tudo bem, mas... Agora, o que nós precisamos entender também é que é preciso haver uma serenidade. Eu, por exemplo, eu sou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ir para o aeroporto tomar um avião e ele ser agredido, ele e a família dele. Eu também. Eu acho que isso não... A gente tem Claro. que respeitar as pessoas. Claro, não tenha dúvida. A gente tem que respeitar o político em si também, tem que respeitar. Eu acho que há um excesso nisso aí. E o fato de você pensar diferente de mim, isso não significa que nós não vamos encontrar um caminho para melhorar o país, né? Para fazer com que o país, de fato, ele não entre numa situação que já está complicada, né? Eu vejo uma coisa que é de fundamental importância, Tomé, que eu acho que é bom a gente tem que passar por essa questão do princípio, mas também na área da educação. Eu acho que eu estou indo agora na Coreia novamente, eu vi há 60 anos atrás, a Coreia era um país... Era um país o que ele é hoje. Pastor, era um monte de montura. O senhor me permite voltar num ponto que o senhor tocou que eu acho muito importante. O senhor, como representante da igreja, não pode se colocar dessa maneira, mas eu, como um representante das pessoas que me elegeram e tendo a minha liberdade de expressão garantida pela Constituição, eu tenho convicção para dizer, se você realmente é um cristão, é um evangélico, é um católico, você não vota em partidos que são a favor do aborto. Você não vota em partidos que são a favor da liberação das drogas. Você não vota em partidos que diz que o conceito de família é um conceito já inadequado e atrasado. Você me desculpe a franqueza, mas nós temos que entender que temos um caminho, um princípio. Então não adianta vir para a igreja e falar uma coisa no final de semana e na segunda-feira fazer tudo de maneira diferente. Então eu não pactuo com um cristão que vota num partido que está totalmente em desacordo com os nossos princípios e valores. A pessoa tem que refletir. Essa é a minha opinião. Tá certo. Gente, o papo tá bom aqui, né? Graças a Deus, o Tomé tá aí animado e é bom ter essa perspectiva. Agora, qual é o conselho que você daria para as novas gerações? Porque a sua história é da nossa geração. Você está com uns 40 anos, eu já estou com meus 57, e eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi com 13 anos. Eu sou aposentado pelo INSS, depois de 37 anos, o meu emprego foi contínuo, né? Na época não tinha a ECA, né? E a gente vem de baixo. A minha cultura é o seguinte, eu era pobre, então o pobre não ficava pedindo casa para o governo, dinheiro para o governo. A gente começava trabalhando, comprava um terrenozinho lá na periferia e vinha andando, né? Começava lá na ponta para chegar aqui. A gente não tinha esse negócio de pedir para o governo. A gente trabalhava, a gente respeitava o direito do outro, a propriedade do outro. O que você tem para dizer para as novas gerações? Porque as novas gerações, eu tenho acompanhado o que tem acontecido na Europa, na França, nós estamos vivendo uma geração de adolescentes, jovens, sem esperança, porque eles acham que tem que ter tudo do pai, do Estado. Como é que você vê isso? Ai, pastor, pergunta excelente. Mais uma pergunta muito boa. Primeiro ponto, eu vou falar dos pais. Esteja presente na vida do seu filho. Dê amor. Mostre para ele o caminho pelo exemplo e não por palavras. Eu me recordo do meu pai. Meu pai nunca foi um homem de falar muito, pastor. Mas ele foi um homem que, pelo exemplo, ele conseguiu criar 3 filhos maravilhosos, os 3 num bom caminho de vida. Ele acordava cedo, ele trabalhava muito, ele valorizava as pessoas, ele ajudava todo mundo que ele podia. Então a gente passa a ver, pelo exemplo do pai, o caminho que a gente vai seguir. E essas crianças de hoje estão com uma liberdade extremamente exagerada. Pai tem que dizer não, pai tem que dizer não pode, pai tem que educar. A criança hoje não se frustra mais. Ela não sabe o que é uma frustração. Então ela cresce um jovem que no primeiro obstáculo que ele enfrenta, ele começa a ter problemas psicológicos, porque ele não foi educado a ouvir a palavra não, a enfrentar problemas, a entender o que é vida e sociedade, a entender o que é respeito. E tudo isso vem dentro de casa. Esse momento que nós vivemos desse mundo das redes sociais, da tela que está fazendo um mal
terrível para os nossos jovens. O senhor sabia que um jovem que começa a usar a tela muito cedo, ainda pequeno, primeira infância, chega aos 8 anos com menos da metade da capacidade intelectual que ele poderia ter? Então, a presença da família e do exemplo, eu acho que nós temos que ter de mais importante nesse momento. E o filho tem que produzir, ele tem que ter momentos de dar algo para receber algo. Hoje as crianças recebem tudo, qualquer coisa se jogam no chão e choram, e os pais fazem tudo o que eles querem. Então acho que esse é um ponto principal. Muito bom. Nós estamos encerrando agora, chegando na reta final aqui do nosso programa. Eu queria agradecer você porque você está acompanhando aqui. Quero que você compartilhe, né, esse podcast aqui com as pessoas. Nós vamos colocar aqui à sua disposição todas as redes sociais do Tomé, o contato com ele lá na Assembleia Legislativa. E ele é uma pessoa de fácil acesso. Se você quiser conversar, sem nenhum problema, ele vai poder atender você, vai conversar com você. Então, Tomé, dentro desse... Isso aqui foi um mix, né? Nós falamos foi um mix, muita coisa junto. Foi Mas bom. O importante é o seu testemunho de pessoa, como pessoa. Eu acho que ficou claro aqui. Nós não estamos discutindo aqui questões partidárias, nós estamos colocando aqui você como um jovem, né, com uma nova visão da política brasileira, uma nova visão de como administrar e gestar o Estado brasileiro e também como um elemento que tem uma representatividade lá para poder lutar por nós, para poder principalmente trabalhar por essa mudança no nosso Estado. Quais são as considerações finais que você quer fazer aqui? Algum recado que você quer deixar para a população que está nos assistindo? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto um privilegiado de poder falar para um público cristão, né? Ao grande trabalho que o senhor faz dentro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E acredite no Brasil. Nós somos mais de 60 milhões de pessoas que acordam cedo, que trabalham, que valorizam princípios e valores, que querem o melhor para as nossas famílias. E nós juntos, de braços dados, nós somos invencíveis. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ter medo de colocar as nossas verdadeiras opiniões sobre os assuntos. O que nós não podemos fazer, que o senhor já colocou aqui, é ter desrespeito. Certo. Nós podemos dizer que não concordamos com uma decisão de um ministro. O que a gente não pode é atacar a família, a vida pessoal e a integridade das pessoas. Exatamente. Então, nós chegamos num ponto, eu acho que se polarizou tanto o Brasil, que nós precisamos agora começar a pensar um pouco mais em sociedade, sabe? Darmos exemplo que com conversa e com união nós conseguimos construir uma grande nação. Então, muito obrigado, pastor, e estou sempre à disposição para estar aqui presente. Obrigado você, um abraço na Carol, na sua família. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo Arival Cash aqui, diretamente aqui da nossa IPP TV. Um grande abraço.